Só começar ali. Muito bem. Então, boa noite a todas vocês. Vamos então fazer o nosso 10º encontro, refletindo sobre a oração dos Salmos, a primeira parte. Deu para refletir tranquilo? Deu para caminhar pelo texto? Teve alguma dificuldade que a gente quer expressar logo de cara? O que vocês dizem para a gente? Podemos ir para as perguntas. Esse texto é um pouco mais longo, mas ele também eu acho que como é que eu vou dizer para você? É quase o que a gente vive, né? A É uma, vantagem do Papa Francisco, Virgínia, é que ele não fica com muita teoria, né? Ele não fica muito distante, ele pega elementos da nossa vida e ali ele vai trazendo. Se a gente for pegar as encíclicas dele, é muito simples, é muito fácil a leitura, é uma leitura fluente. Coisa que as outras catequeses e as outras encíclicas, outros documentos eram muito pesados, eram densos, né? Então, de fato, ele tem essa facilidade do texto fluir. eu achei. Às vezes ele se dá mal nas brincadeiras, igual ontem, né? Que o brasileiro não tem salvação, que tem muita cachaça e pouco coração. O pessoal fica meio bravo. Mas essa. É tudo na brincadeira, né? E o pessoal não entendeu, né? Mas foi verdade mesmo aquilo? Oi, Hanna. Um padre pediu uma bênção para ele, né? E falou: reze pelo povo brasileiro. Aí ele parou assim, chegou bem pertinho e falou: mas o povo brasileiro não tem salvação? Lá tem muita cachaça e pouco coração. E deu uma gargalhada, né? Então, coisa de argentino com brasileiro e o Datena levou a sério, fez um discurso que onde já se viu, que essas coisas não se brinca. Esses dias ele estava andando por lá. Oi, Hanna. Não, e ainda teve isso ainda, essa repercussão negativa, né? Teve, o cara fazer o quê? Mas gente que não é do meio, né? Esses dias ele estava andando, aí uma pessoa virou Santo Padre. Aí ele virou para trás e falou Santo Filho. Então é essa quebra de protocolo, né? Sem ficar uma coisa chula, mas em tom de brincadeira, de descontração, né? E sem deixar de ser tanto o rei, né? Mas sendo pastor. Acho que isso que é importante. E o texto dele reflete muito isso. Os textos dele trabalham muito isso. E dentro das nossas perguntas, depois a gente faz uma passeada geral, o que será que quer dizer a expressão os salmos são a palavra de Deus que nós humanos usamos para falar com ele? Os salmos são a palavra de Deus que nós humanos usamos para falar com ele. A princípio, esse ele é quem? Esse ele é Deus, né? Esse ele é Deus. Ótimo. Eu penso que a maioria dos salmos é de Davi, né? São as orações de Davi. Então, é sobre as necessidades, né? Que nós humanos sentimos. Né? Essa oração não é uma oração, assim, vamos dizer, né? Como se fosse tiradas de livro, né? São orações que nascem do coração, né? Da necessidade que a gente vida, tem. Né? Isso, da necessidade que a pessoa tem de falar com Deus. Isso. Hanna, compartilha com a gente, você estava falando no comecinho, Hanna, da complexidade do livro dos Salmos. Na verdade, assim, não é questão da complexidade, né? Mas os Salmos acabam tratando de muitos assuntos, né? Vários assuntos, inclusive, né? Assim, e que são assuntos da nossa vida mesmo, dos nossos sentimentos, né? Então, como ele perpassa, assim, por vários
sentimentos, né? Aí acaba, acho que, sendo isso. Coisas que a gente tem do nosso sentido, do nosso coração, né? Aquilo que o coração está cheio ou está vazio, está falando ali. Eu acho que a expressão é complexidade mesmo, né? Complexidade não quer dizer dificuldade, mas algo complexo, que não é simples, né? Isso, o não dificuldade. Isso, o contrário de fácil é difícil. O contrário de complexo é simples. Então não é simples, é complexo. O ser humano é complexo, né? Quando nós nos enxergamos dessa maneira, como sendo um poço de sentimentos, esse alto e baixo que a gente vive, a gente começa a perceber a complexidade e começa a nos enxergar com mais misericórdia, mais clareza, e o Salmo vai retratar isso. Virgínia, eu não sei bem se os Salmos, a maioria foi o profeta, foi o rei Davi que escreveu, a tradição coloca isso. Então, se algum lugar você ouvir falar que não foi ele, não se escandaliza não, tá? Sim, sim. Então, a gente vai pela tradição, né? Pela tradição davídica. E por que é palavra de Deus? Os Salmos são a palavra de Deus. E por que o Papa não colocou aí no plural as palavras de Deus? Só para a gente pensar um tiquinho. Eu acho que é porque o Salmo era uma coisa muito própria do salmista, inspirado por Deus. Isso. Ele não sabia como que ele ia ensinar a orar. Então, aquilo que vinha de dentro da alma dele, ele transmitia. Porque, igual tem na parte lá na frente, fala, as lágrimas são de cada um. Então, a oração também é de cada um. Ele pôs a dele, a partir daquela, outras pessoas teriam a dele. Perfeito. É meu modo de pensar. Porém, eles eram inspirados por Deus, que foram mandados para poder doutrinar e ensinar, né? Isso. E a própria Bíblia é isso, né, Geraldo? É a palavra de Deus em linguagem humana. Isso. Não quer dizer que Deus foi ditando a Bíblia lá e um copista foi aqui escrevendo. Foi a vivência que aquele povo, e isso, a inspiração através do Espírito Santo, da vivência, eles foram escrevendo. E é interessante perceber também que os Salmos, antes de ser um texto, era música. Né? Então, os Salmos é um estilo, é um livro de canções orantes. Né? Então, os Salmos são músicas, são canções. E a minha provocação e por que aqui o texto fala de palavra de Deus e não palavras de Deus, no plural, e sim no singular? Será que isso tem importância? Deus, ele tem... Fala, Virgínia. Não seria o sentido... Porque, no caso, a oração é de cada um? Não. Não é bem por aí, não. Vamos tentar pegar. Será que tem a ver com ação, com verbo? Com verbo, ação. Ótimo. Ótimo. Você faz uma leitura enorme da Bíblia, na missa, depois fala assim, palavra do Senhor. Você não fala palavras do Senhor, né? O padre lê o Evangelho, que é um texto é um conjunto de diversas palavras, e no final ele não fala palavras da salvação, ele fala palavra da salvação. Porque ali está a palavra de Deus. Nesse sentido de verbo, de dabar, isso. A palavra de Deus é única. A palavra de Deus é toda a Sagrada Escritura. É todo o desejo de Deus. Então, quando a gente fala que os Salmos é a palavra de Deus, ou são a palavra de Deus, que nós, pessoas humanas, usamos para falar com ele, ou seja, que nós usamos para rezar com ele, nesse momento nós estamos rezando com a própria palavra de Deus, ou seja, nós estamos respondendo a Deus, o que ele fala para nós através do texto bíblico, com o próprio texto bíblico, com os Salmos. Hoje eu não vou poder ficar, viu? Perfeito, Aide. Fica à vontade, tá, querida? O marido está doente, eu preciso cuidar dele. O que ele tem, Aide? Acho que é uma infecção urinária, não sei, mas não tá bom, não. Então cuida lá, tá, Aide? Manda notícias pra gente. Qual o nome dele? Tchau. É Luiz Gonzaga.
Luiz Gonzaga, vamos colocar a intenção nas nossas orações, tá, Aide? Por favor. Por Tá? favor, tá, Tchau. joia? Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Então a provocação foi nesse sentido, gente. Ficou claro? A palavra de Deus é única, é o dabar, é a palavra, é o verbo, né? É um pouco nesse sentido, Denilda, da ação mesmo de Deus que se revela, é única, né? Então não é que é um conjunto de palavras, é uma palavra. Então quando a gente for fazer leitura, nunca usar palavras do Senhor, mas sempre palavra do Senhor, né? E a gente utiliza o próprio texto bíblico para responder a ele. Por isso que esse texto bíblico entra na liturgia da palavra com o nome de Salmo de Resposta, ou seja, Salmo responsorial. Né? A gente utiliza da palavra de Deus para responder a esse mesmo Deus. Na liturgia da palavra, responder aquilo que nos foi falado na primeira leitura. Se a gente for olhar o Salmo da missa, sempre tem a ver com a primeira leitura. Só uma curiosidade para a gente, tá? A segunda questão, comente, não é preciso maquiar a alma para rezar. O que nós entendemos a partir disso? Não é preciso maquiar a alma para rezar. Tem uma parte, não aqui, mas tem uma parte que fala que o seu pai que vê o que está escondido, verá. Então não precisa maquiar, porque quem precisa saber, sabe. Quem precisa conhecer, conhece. Então a gente pode falar do jeito que a gente é. Isso. E o que a gente está sentindo, nesse sentido, eu acho. E de quem nós nos aproximamos, Denilda, ele nos conhece pelo avesso. Ele nos conhece por inteiro. Então você não precisa maquiar no sentido de dar uma outra roupagem, uma outra amostragem para aquilo que você está sentindo. É o que a Hannah... Eu até arrisco mais. Eu arrisco dizer que ele conhece até mais do que a gente mesmo. Com certeza. Por isso que eu usei a expressão do avesso, né? O outro lado que a gente conhece. Quando você pega um bordado, ponto cruz, você olha do avesso, você vê o que não é visto. Né? Então Deus vê em nós aquilo que nós não vemos, Ele nos conhece plenamente, então a gente não precisa ficar dissimulando para Ele. Aquilo que a Hannah colocou, na complexidade de experiências, muitas vezes apresentar para Ele até a nossa solidão, até o nosso silêncio, até aquilo que mais está nos deixando em crise. Né? É isso que a gente tem que mostrar. E é isso que o salmista mostrava. Né? É isso que o salmista mostrava. Tem salmos que são arrepilantes. Tem um salmo que fala que era preciso que o povo hebreu esmagasse a cabeça do filho do último opressor numa pedra. Né? É um texto pesado, mas é isso que o povo estava rezando. Eles não aguentavam mais a opressão, eles não aguentavam mais viver na Babilônia oprimido. Eles queriam a libertação, e essa libertação era Deus que ia dar, e a visão desse Deus para eles naquele momento era um Deus vingador, era um Deus, um Goel. Goel é aquele que vinga os seus. Né? Então era nessa visão de Deus que eles também conseguiam rezar. Né? A nossa visão de Deus não faz a gente enxergar um ato violento dessa maneira. Mas a visão que eles tinham da época era essa. Né? A visão teológica que eles tinham, a visão que eles tinham de Deus na época era essa. E depois tem um trecho muito bonito que o Papa Francisco coloca, que ele fala assim: a oração já em si mesma é o caminho da salvação. O início da salvação. O que será que ele quer dizer com isso? Antes de ver... pode falar, Geralda. A gente pode estar se sentindo muito perdido, sem rumo. Mas à medida que você vai começando a penetrar no mundo da oração, no mundo de Deus, a gente vai sentindo um certo alívio
e vai sentindo a libertação, que está vindo algo para te libertar, para te salvar. Eu penso dessa forma. Uhum. Mais alguém? O salmista, ele aceita passivamente todo o sofrimento? Não, ele não aceita, não. Tanto não aceita que ele, a oração que ele faz é como você acabou de falar. É todo o sentimento dele, seja sentimento de ódio, sentimento de humilhação, decepção. E o Papa fala que aqui dessa vivência, dessa experiência, surge uma pergunta, né? O texto do Papa... Até quando? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Né? O texto do Papa fala assim, o salmista não contesta radicalmente este sofrimento. Né? Um texto bíblico que vai trabalhar o sofrimento, o porquê do sofrimento, é Jó. Jó trabalha esse tema. Né? Nos Salmos, não. Os Salmos, ele percebe isso como uma dimensão humana, não se revolta contra este sofrimento, mas também não aceita passivamente. Prova disso é que esse sofrimento traz a ele uma interrogação. Do sofrer, ele caminha para a pergunta, até quando? Né? E esse até quando no sentido de dizer, Senhor, chega. Né? E o Papa fala que ao fazer constantemente tais perguntas, não o porquê, mas até quando isso, né? Os salmistas ensinam-nos a não nos habituarmos à dor e lembrarmos-nos que a vida não se salva se não for curada. Se é verdade que durante uma época a visão que se tinha cristã era que nós chegaríamos à salvação pela dor, pelo sofrimento, a impressão que me dá é que com essa frase o Papa ele nos coloca que nós não devemos nos acostumarmos à dor, que nós devemos, a exemplo do que Santo Irineu fala, que a glória de Deus é o homem vivo, é o homem e a mulher vivos, nós buscaremos a salvação quando nós procurarmos ter a alma curada. E pelo contrário, nós atingiremos a salvação quando a nossa alma for curada. Então, uma coisa vai levando a outra, né? E salvar aí tem essa dimensão de curar. Se a gente for pegar a expressão salvação, quer dizer salus, quer dizer saúde. Então, uma pessoa saudável é uma pessoa que está sendo curada, sendo salva, né? Ser salvo quer dizer ser humano por completo, não pela metade. Não quer dizer também que não sem a dor, né? O filósofo nos diz que a dor todo mundo experimenta, a dor é inevitável. O sofrimento ele é opcional. Em que sentido? Como que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional? Ou a frase é uma mentira? Não, não é. Não seria porque toda dor, como ele disse, toda dor tem cura. Toda dor tem cura. E quando que a dor não tem cura, Aparecida? Eu acredito que quando não se busca Deus, não se busca oração, não, né, se busca lutar para sair daquela situação. Isso. Você fez um machucado. No organismo humano, o que você vai curar, vai tratar dele e vai formar o quê? O que forma? Uma casquinha, né? Virgínia. E quando a gente é criança, a gente é mestre de fazer o quê? Tirar essa casquinha.
Era gostoso, né? Doía, mas era bom de arrancava a casquinha. Mas era bom. Mas só que isso era bom, só que isso fazia o quê? Machucava um pouco mais, né? Machucava um pouco mais, dificultava que aquela dor fosse sarada. Oi, Hanna. Fazia doer. Fazia doer, fazia voltar o machucado, né? A casquinha é sinal de que o machucado está curado? Não, ele está curando, né? Está em processo. Está em processo. A cicatriz é sinal de que o machucado está curado? Também não. A cicatriz é. Porque já saiu a casca, já A sarou cicatriz o interior. A cicatriz já é. Depois mas e as cicatrizes profundas? Aí eu já quero ir um pouco mais longe. Você já entrando noutra onda, né? Mas eu quero mostrar o seguinte: a cicatriz em si, Virgínia, ela é sinal de vitória. Quando Cristo chega e fala assim, enfia o dedo, coloca a sua mão aqui, é sinal da ressurreição. Né? Isso que a gente chama de cicatriz mais profunda, às vezes ainda não é cicatriz, são casquinhas. Também. Né? Que a gente não está cicatrizado ainda, porque quando está cicatrizado, a gente olha o que passou e fala assim, eu venci. A minha mãe faleceu há 2 anos atrás. E toda semana minha irmã postava 3, 4 fotos diferentes dela. E ela entrou num looping de sofrimento sem tamanho. E um dia eu conversei seriamente com ela, falei, se você não parar de ficar vasculhando a galeria do computador para buscar foto nova da mãe, você vai ficar agarrada nessa dor como um náufrago agarrado numa âncora jogado ao mar. Eu não vou esquecer da mãe. Eu falei, você não vai esquecer da mãe. Mas você precisa se dar esse tempo de luto, deixar esse machucado virar casquinha, a casquinha cair por si só, e depois, quando tiver a cicatriz, você vai voltar de novo à galeria de fotos, vai sentir a dor, vai sentir a saudade, mas não vai doer da mesma maneira. A gente ficou insensível. Como é que é, Geraldo? Uma saudade boa. A gente ficou insensível? Não. A gente não está sofrendo. A gente sente a dor, mas não está preso a ela, não está sofrendo mais, que é uma coisa que não nos faz bem. Né? Não é insensibilidade. Pelo contrário. Né? É você se dar a chance de curar. Então, o salmista ele faz esse processo também, quando o Papa nos coloca, que se a gente não cura, a gente não é salvo. Essa imagem do náufrago mesmo, agarrado à âncora, é muito forte, porque ele vai descer. E vai tibum para baixo. Né? E não vai conseguir boiar. Se ele não soltar da âncora e tentar buscar um salva-vidas ou alguma coisa, uma porta, como lá no Titanic, para boiar, não vai boiar. Vai afundar, né? E Deus nos quer homens e mulheres vivos, livres, com dores, mas não agarrados ao sofrimento. E isso é difícil demais. Trilhar esse caminho é muito complicado. Por isso que a gente tem toda uma escola bíblica, né? Os salmos vão, com a palavra de Deus, ele vai ser um auxílio para nós rezarmos com palavras que não são nossas, muitas vezes, que é de Deus, né? Isso é agir pelo Espírito Santo. Depois, a seguinte frase: por que as nossas dores não são casos específicos de uma lei universal? O que é essa expressão que o Papa coloca, que as nossas dores não são casos específicos de lei universal? Porque as dores, né, as nossas dores são únicas. A minha dor, você pode perceber que eu estou sofrendo, né? Você já passou, eu estou numa situação de sofrimento, você já passou por isso, igual você disse, há 2 anos perdeu, né, a mãe. Comigo não teve aquele, né, o período de luto. Aconteceu comigo com meu pai. Então, assim, eu vejo o seu sofrimento, eu tenho uma noção do que é, mas eu não sinto a sua dor. Cada dor é única. Não é universal, né? Então, não é universal. Então, não tem como universalizar o sentimento.
Isso. Hannah? Ele é único. Cada dor é É única, única. então não tem como. Perfeito. Por mais que a gente tenha noção do que você está passando, do que eu estou passando, né? A gente tem noção, mas sentir a É dor do impossível. outro Não tem é jeito. impossível. Uhum. Cada ser é único. Sim. Hannah? Exatamente, sabe? Eu não sei se o Ramon chegou a passar para vocês. Nós falamos na última quinta-feira, Hannah, que o seu irmão havia falecido, né? Nós até rezamos por vocês. Então, e além do meu irmão ter falecido, eu estou passando também por um momento de saúde muito complicado. Descobri um câncer e estou no momento, né, de retirar, né, fazendo todo aquele processo. E na quinta-feira, dia 13, eu retirei o câncer, sabe? E aí, assim, que eu comentei com minhas irmãs, a gente sempre ajudou pessoas, né, que passam por esse momento, por esse sofrimento, casa de apoio a pessoas que fazem tratamento oncológico, Uhum. mas não só a questão do câncer, mas assim, todas as pessoas que têm esses diagnósticos de doenças graves, né? Doença que te dá um prazo de validade, vamos colocar assim. A gente ajuda, a gente vê o sofrimento, igual a Maria falou, igual a Geralda falou, Virgínia, a gente entende a dor do outro, a gente imagina o que o outro está passando, mas a gente não consegue passar pelo sofrimento do outro. Às vezes, a gente está passando pelo mesmo problema, está passando pela mesma dificuldade, mas a tristeza e o sentimento, né, o grau daquele sentimento é diferente para cada um. E muitas vezes a gente fala assim, imagina o que você está passando. E muitas vezes a gente não se colocou nunca no lugar da outra pessoa, até um dia que você também está passando por isso. Para tentar realmente imaginar o que a outra pessoa está sentindo. O que ela pode estar sentindo, o que pode estar passando na cabeça dela. E isso está acontecendo comigo. E eu estou tendo, né, uma grande dificuldade, assim, inclusive com meu esposo, né, porque na cabeça dele, porque assim, eu descobri realmente um câncer mais brando, ele não vira metástase, né? Na cabeça dele, por exemplo, tudo que o médico falou de sucesso, né, de cura, de não sei o que e tal, que assim, que eu já não tinha que estar preocupando mais com isso. Sabe? É como se fosse, assim, eu estar sofrendo, é como se eu tivesse exagerando nesse sentimento. Por quê? A cura é certa, porque não é uma coisa mais grave, assim. Ué, como não é uma coisa mais grave? Né? Ô, Hannah, às vezes o amor ele faz a gente a querer pegar atalhos, né? E aí, quando a gente, sabe? Garanto que ele tem, a preocupação dele é tamanha de querer que você não se preocupe com ele, com isso, e ele quer te dar essa certeza da cura, do tratamento, né? E com isso, às vezes, as palavras não são bem escolhidas e que você falou que leva a esse um certo desequilíbrio, não sei como é que a gente pode colocar o nome para isso, né? Assim, Ou às vezes até parece uma tudo que ele falta de fala, respeito com o espaço, né? não é só questão dele, por exemplo, sabe?
meu sobrinho pensou da mesma forma, mas enfim, mas não é isso. O que eu estou querendo colocar é que, assim, às vezes a gente realmente não coloca no lugar do outro, e mesmo que a gente coloque, a gente não consegue sentir essa dor. Porque é exatamente isso. É muito único. Isso. É muito de cada um. E aí a gente entende porque a gente, às vezes, não encontra palavras para falar para o outro. Porque a dor dele é dele. A gente demais a dor. Como é que é, Geralda? A gente interioriza demais essa dor Não, dentro da gente e não sabe jogar ela fora. Não, e mesmo com relação, às vezes, como a gente cai em dois extremos. Ou a gente fala como a Hannah falou, eu sei o que você está sentindo, que é uma baita de uma mentira, né? Ainda que nós vivamos situações semelhantes, o que a Hannah colocou, a intensidade da dor de cada um é própria. Né? A gente não consegue dimensionar isso, e aos meus olhos, algo que pode parecer um cisco no olho do outro, vai estar parecendo uma trave, uma pedra de tanto incômodo que causa, né? Então não é nem tanto a dor em si, mas é como aquela dor é sentida, e às vezes ela machuca, por mais que outros falem que não é nada. Você que está sentindo, você sabe o que é, você que está vivenciando isso, e te leva a fazer outras experiências, até mesmo de se colocar no lugar dos outros, como a Hannah falou, né? Eu confesso que quando eu estava preparando o texto, me veio muito isso na cabeça, Hannah, o que você está vivendo. Acho que cada um está vivendo um pouco a sua cruz também, né? A ideia hoje com o esposo, cada um de nós com um problema, a Aparecida com a perca do pai. Todos nós temos os nossos problemas, mas me veio muito a sua imagem e me levou muito à oração também por você nesse sentido. E no final do texto, o Papa vai colocar para a gente nessa pergunta: o Senhor nos ouve às vezes na oração, isso é suficiente? Saber isso é suficiente? A mim me consolou muito. E a mim me incomoda muito, às vezes, algum tipo de oração que nós temos, que é uma oração de querer uma resolução da parte de Deus. E quando essa resolução não vem, parece que a gente se frustra. Né? Parece que a gente, será que eu não tenho fé porque eu pedi e isso não foi atendido? E o Papa vem nos consolar mostrando o seguinte, que a oração é acolhida por Deus quando Ele nos ouve. E que a postura de Deus, às vezes, quando Ele nos ouve, é de sentar com a gente e chorar com a gente. Se a dor que você está sentindo te faz chorar, chora em oração, porque Deus está chorando junto contigo. Jesus chorou no horto, Jesus chorou no túmulo de Lázaro, né? Ele usa uma expressão muito bonita de um teólogo da linha espiritual que fala que Jesus se encarnou para poder chorar, para que Deus pudesse chorar com a gente. Isso é lindo. Né? Nós temos um Deus que se compadece, nós temos um Deus que chora com a gente, e choro aqui não é sinal de fraqueza, é sinal da experiência que a gente está sentindo. Então, tudo isso que a gente tem na nossa vida, e o Saltério, que é o livro dos Salmos, ele é um depósito de tudo isso que a gente vive, né? Então, o convite para a gente é que a gente possa abrir esses 150 salmos ao longo dessas próximas semanas e ir saboreando, né? Rezando a Deus, rezando para Deus, falando com Deus através daquelas palavras e falando com Ele através da nossa vida também, né? E a penúltima fala dele é essa: se nos mantivermos numa relação com Ele, a vida não nos poupa os sofrimentos, mas abre-se a um grande horizonte de bem e encaminha-se para a sua realização, né? O sofrimento, a dor, ela é certa, a dor, ela é inevitável, o sofrimento é opcional. O estar com Deus, o confiar nele, é aqui o não sofrer, é o colocar-se no colo dele, né? E aqui a nós resta essas duas opções: ou nos colocarmos aconchegantes no colo de Deus, ou ficarmos presos com as nossas forças a este sofrimento, né? Uma atitude cristã é nos acalentarmos no colo de Deus, que é Pai, e no colo de Deus, que é Mãe. Mais alguma coisa, gente? E por fim, então, fica o convite. Coragem em frente com a oração. Jesus está sempre ao nosso lado.
né? É o convite que ele faz a cada uma de nós. Eu acho que a gente está criando um espaço de partilha, um espaço de aconchego, um espaço de confiança. Então, eu queria que você soubesse, Hannah, que nestas semanas você está na oração de cada um de nós. Acho que eu posso falar o nome de cada uma também, não posso? Pode sim. Então, você, Hannah, está em nossas orações. Com certeza. A família da ID também, né? Com a enfermidade do Luiz Gonzaga, a gente pode confiar na nossa oração também, tá? E sem querer alongar, não por minha causa, mas por vocês, já estamos passando com 45 minutos. Eu queria agradecer a cada uma pela presença, queria agradecer a cada uma por esse momento de construção, para que a gente possa crescer, né? Saborear aqui para viver essa oração ao longo da semana. Se a gente não pegar o livro dos Salmos e não rezar, vai ser um tempo de estudo, e o nosso objetivo aqui não é estudo, não, é preparar para a oração, né? E por tudo isso nós queremos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Então, muito obrigado, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. E eu vou colocar o texto também da reflexão do profeta Elias, tá bom? Um abraço, até mais, meninas. Até. Tchau. Ana, nós não podemos fazer das suas lágrimas as nossas, mas nós podemos chorar com você e implorar com você. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Que nesse momento Amém. realmente precisa dessa oração. Pode contar com nossas orações, Ana. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Hannah. Força, conte com nossas orações. Boa noite.